E vem conferir a crítica do filme Indiana Jones e a Última Cruzada. E em 1989 chegava nos cinemas o filme Indiana Jones e a Última Cruzada. Filme esse que eu considero o melhor da franquia Indiana Jones. Eu sei que muita gente prefere o filme A Arca Perdida, até porque tem uma sensação nostálgica e também pela importância que ele tem para o cinema. O filme que começou a franquia é A Arca Perdida. E o filme que colocou o nome do Indiana Jones no mapa foi A Arca Perdida. E também é um filme que mudou o cinema de ação e aventura. As pessoas pegam como referência, as pessoas pegam como exemplo para fazer seu filme de ação, o roteiro, a estrutura de roteiro e a forma de fazer filme parecido com a Arca Perdida. Então eu entendo que as pessoas prefiram aquele, mas pra mim, no meu coração, o filme que eu mais gosto, em questão até de qualidade e também em questão de como o filme vai se desenvolvendo, desde os personagens secundários até o Indiana Jones, pra mim é A Última Cruzada. E eu acho que tudo aqui parece que fluiu muito bem, tudo aqui parece que funcionou muito bem, desde a direção, passando pela trilha sonora, até chegar nas atuações e a história super envolvente. Vamos começar devagar, vou falar um pouco sobre a direção. Mais uma vez, Steven Spielberg volta para a direção aqui. E ele volta completamente inspirado. Parece que o que ele fez em O Templo da Perdição, ele deixou de lado. Lá parece que ele realmente percebe que foi um dos piores filmes que ele estava carregando na sua carreira. Claro, tem filmes piores que esse, eu consigo falar alguns. Mas é um filme que eu não gosto do diretor. Eu acho que ele parecia estar em uma outra vibe ali. Aqui ele larga aquele clima mais sério e volta pro clima de aventura. E você consegue ver que ele estava inspirado, que ele queria entregar um projeto incrível aqui desde a sua primeira cena. Porque a introdução desse filme eu acho fantástico. Eu acho uma cena incrível mesmo. Inclusive usando o ator River Phoenix, que é um ator que infelizmente morreu muito jovem, irmão do Joaquin Phoenix, e que ele vai muito bem também na cena. É uma cena que lembra muito de como o Steven Spielberg brincava no seu começo do cinema, quando antes ele virar esse grande diretor que ele era, com cenas parece mais simples, mas usando bons planos, usando boas brincadeiras com o cenário, usando muito bem uma ideia envolvendo um trem que é um circo. É uma cena que ela vai escalonando muito bem e é muito bem feita, muito bem pensada, que só um grande diretor conseguiria fazer. Como ele consegue criar uma tensão e um clima envolvendo cada cena. É muito boa, muito bem feita e termina de uma forma onde mostra até o que é a carreira do Indiana Jones. Como até quando ele faz tudo perfeito, ele supera estágios que ele normalmente não superaria, que ninguém superaria, no final parece que ele não tem aquela recompensa. É uma cena muito boa, muito bem feita, muito bem filmada e que já dá origem a muita coisa que a gente conhece do Indiana Jones. Desde como o medo dele a cobras, por exemplo, como ele vai ganhar o seu chapéu, tudo isso é muito legal e de uma forma simples. Não é algo forçado, como muito filme faria, pra mostrar, olha, esse é o momento de referência. Não, é uma introdução muito boa. E quando o filme realmente começa, quando o filme realmente vai pro seu ponto de como vai desenvolvendo a história, ela também é muito boa. A ideia de colocar o Indiana Jones dentro da sua história, envolvendo o pai dele, me agrada muito. Ele, nessa primeira vez, vai numa jornada, mas não atrás de um objeto sagrado, um objeto histórico. O objeto histórico tá lá, ele é desculpa pro roteiro existir, mas é mais do que isso. Ele quer salvar o seu pai. E aí entra o outro acerto do filme, o Sean Connery nesse filme. Porque desde o segundo filme, você vê que tentaram colocar um personagem do lado do Indiana Jones, que no caso, que sempre tentaram fazer com que ele tivesse esse amigo do lado, esse companheiro, que fizesse com que ele tivesse essa química boa. E no segundo filme isso não funcionou. Nesse terceiro filme, funcionou perfeitamente bem. Graças a um gênio do cinema, graças a alguém que é uma marca do cinema, que é o Sean Connery. A forma como ele entrega o seu personagem, a forma como ele entrega a sua atuação é incrível. E a química entre Harrison Ford e Sean Connery funciona perfeitamente bem durante todo o filme. Desde as cenas de ação, as cenas de comédia, as cenas de pai e filho. Você sente aquela ligação, você sente a relação entre eles, e a forma como o filme vai desenvolvendo eles me agrada bastante. Além disso, o filme também consegue voltar com personagens clássicos, como o Marcos e também o Salah, que ajudam bastante a criar boas cenas e boas sequências. Eu admito que eu nunca gostei muito do personagem do Marcos. Eu acho que ele não funciona tão bem no filme, e a comédia em cima dele também não funciona. Já o Salah eu acho um personagem fantástico. Então, os personagens secundários desse filme funcionam muito bem. A química entre Indiana Jones e seu pai é um bom momento do filme, que funciona durante todo o filme, e como elas vão evoluindo essa relação de uma forma até engraçada, eu gosto bastante. E obviamente, como eu elogiei em todos os filmes, eu volto aqui. Harrison Ford como Indiana Jones. Ele entrega mais uma vez um papel excelente, ele mais uma vez entende perfeitamente o que o personagem precisa, e aqui ele vai muito bem. Além disso, tudo isso é muito bem conduzido, com uma excelente direção do Spielberg, como já falei. Desde a sequência inicial,
legal a como ele introduz os personagens, a como ele desenvolve os personagens, a como ele desenvolve a história com a sua direção, como ele constrói os cenários e também, principalmente, como ele constrói as cenas de ação. Mais uma vez, cenas de ação épicas, marcantes, que marcaram a franquia muito por causa da direção que ele estava inspirado. Outra coisa que marca muito a franquia seria a sua trilha sonora, e aqui ela está mais uma vez presente. E é impressionante como o John Williams, que é um compositor fantástico, por todos os filmes que ele já participou, ele consegue se reinventar dentro da sua própria franquia. Porque ele traz a trilha clássica do Indiana, mas ele dá uma trilha pros nazistas aqui, que é algo de chamar atenção mesmo. É algo daquelas trilhas que você olha e realmente impressiona como ela marca. Hoje em dia, quando você ouve essa trilha, você já sabe que é de Indiana Jones, ou você sabe que é uma trilha marcante. John Williams acerta muito nisso, ele coloca um peso e um medo nos nazistas que é impressionante. Inclusive, legal voltar com os nazistas nesse filme, porque eles são os vilões desde o primeiro. O primeiro, o terceiro e o quarto, na verdade, são os nazistas, só o segundo que não é. E é muito legal como eles conseguem criar essa ameaça em cima deles. A gente já tem esse medo meio que até inconsciente pelos nazistas. Só de ouvir o nome deles, a gente já sabe como eles são ruins, como eles são terríveis e como eles nunca deveriam ter existido. Então dessa forma, quando você tá no filme, você já sabe que eles são o mal. Então é mais fácil você conduzir um medo e um terror em cima deles, e isso funciona muito bem. Gosto também de como no fim do filme, eles vão meio que atrelando a história de todo mundo com o objeto principal. Eu gosto das viradas que o filme tem. Eu acho que o filme tem um bom roteiro, mas mesmo assim eu acho que ele tem alguns problemas. Eu acho que tem algumas subplots que eu acho que poderiam ser mais cortados. Eu acho que tem uma coisa ou outra que poderia ser mais trabalhada. Mas mesmo assim é um roteiro bem feito, bem escrito, que trabalha bem viradas no momento certo, que trabalha bem personagens secundários, que trabalha bem a personagem feminina dessa vez. É muito melhor trabalhada e muito melhor conduzida do que a Willy era, por exemplo, no segundo filme. Realmente, ele é um filme que ele funciona como tudo pra mim. Funciona como história, funciona com os personagens, funciona na parte técnica e ainda por cima é um filme muito divertido. Voltando com o que Indiana Jones nunca devia ter perdido. A ideia do clima de aventura e diversão que fez com que esse filme se tornasse um marco dentro dos filmes de aventura. Concluindo, Indiana Jones e a Última Cruzada é o meu filme preferido da franquia Indiana Jones. Eu gosto das atuações, eu gosto dos novos personagens, eu gosto da volta de velhos personagens, eu gosto da parte técnica, da trilha sonora, da história, e eu gosto das viradas que o filme tem. É um filme excelente de aventura, diversão, que mistura muito bem até a parte um pouco séria, mas com mais o clima de diversão. Até a parte da comédia me agrada. Óbvio, tem alguns subplots desse filme que não funcionam muito bem. Tem um personagem ou outro que eu também acho que não são tão bem trabalhados. Com tantos personagens trabalhados, é óbvio que alguns não seriam tão bem trabalhados. Eu acho que até o vilão em alguns pontos poderia ser mais ameaçador em alguns pontos. Mas o filme eu acho ele excelente, fantástico, funciona perfeitamente hoje em dia pra você ver, rever e se divertir. E principalmente, ele é o meu filme preferido da franquia. E por isso que eu fecho o filme Indiana Jones e a Última Cruzada com uma nota 9,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Indiana Jones e a Última Cruzada? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.